Amém, amém, glórias a Deus. Desejo a paz do Senhor para todos que fazem parte deste grupo, família, o bem maior, minha família amada, a qual Deus me permitiu o direito de fazer parte, mas acima de tudo, não apenas parte familiar sanguínea, mas uma parte familiar espiritual para a honra e glória de Deus. Querida família, este pequenino servo aqui, primo de alguns, sobrinho de outros, tenho tantos primos, tios e tias aqui, e então eu venho aqui não como um ser humano comum mais, eu venho aqui como um servo do Senhor para a obra que Deus me chamou. Que obra que Deus me chamou? Deus me chamou para ministrar a palavra, Deus me chamou para ensinar a Bíblia, as doutrinas da palavra de Deus. Deus me chamou para pregar o reino e o governo celeste. Deus não me chamou para contendas, Deus não me chamou para pregar leis humanas, governos humanos. Deus me chamou para pregar a tua santa palavra, e a qual eu amo, respeito e procuro vivê-la quanto mais eu puder, ainda que falhe pecador, falhando em algumas partes, mas com a misericórdia de Deus, aonde eu caio, Ele me levanta, me põe de pé e me sustenta. Então eu estou vindo aqui como servo do Senhor, porque há menos de uma hora atrás eu estava aqui conversando com a minha esposa, que ela faz parte de um grupo também da família dela, e está ali uma contenda imensa a respeito dessa política, a respeito dos resultados das eleições, e eu ainda falei para ela, graças a Deus, eu estou vendo tanta paz na minha família. Aí de repente eu começo a ver aí, parte da minha família também entrando em contendas. E então eu me senti no dever de obrigação, que assim como eu falei com a família dela, eu vou falar com a minha família, que também é a família dela, assim como a família dela é a minha. Querida família, em nome de Jesus, não vamos nos envolver no governo humano, não. Vamos não, em nome de Jesus. Olha bem o que está escrito aí, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz assim: em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas. Façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda devoção e respeito a Deus. Isto é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. Logo em seguida, vocês todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado este poder. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus, de modo que, se alguém é contra as autoridades, é também contra o Deus que ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo sobre si mesmo. Parte da minha família, quase 90% da minha família são cristãs evangélicas. Qual é o dever de um evangélico, de um cristão? Dar ouvido à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus, e não a homens. Qual é o dever de um servo, de um filho, de uma filha de Deus? Se envolver com a palavra de Deus, se entregar na oração, se entregar no jejum e na consagração, e esquecer as contendas humanas, porque Deus acabou de dizer que ninguém sobe no poder se não for com a permissão dele. Deus acabou de falar que ninguém sobe para governar se não for sobre as ordens dele. Deus acabou de falar que nenhum homem é capaz de governar se Deus não permitir. Vocês que conhecem tanto a palavra de Deus, vocês que dizem tanto ser adoradores de Deus, cristãos, em nome de Jesus, não há um homem capaz de subir num poder sem que primeiro Deus permita, e aquele que Deus permite subir no poder, Deus permite subir no poder para que venha dar cumprimento às profecias, à palavra de Deus. Quem é que quer que Jesus volte? Então, em nome de Jesus, respeite o agir de Deus, porque ainda que suba homem para governar, Deus é que está no controle de tudo, e cada um que sobe para governar está na presença de Deus para dar andamento aos segmentos da palavra de Deus e da profecia, porque se a palavra de Deus e as profecias não se cumprirem, Jesus Cristo não volte. Parece que os crentes dizem que adoram Jesus, mas não querem ver Jesus Cristo voltar, porque não quer que a Bíblia se cumpra, e a palavra de Deus fala que é necessário que um homem suba para governar diante daquele Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe, um Deus que é o único que pode cobrar no dia do juízo de cada um segundo as obras que tiver feito.
Nós somos filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, chamados para levar a mensagem de Deus e não para entrar em contendas políticas. Eu vi essa política de 2022, a obra mais pecaminosa das trevas dos infernos, pior do que o carnaval, porque essa treva política dos infernos fez um verdadeiro carnaval dentro das igrejas que dizem ser chamadas casa de Deus, e dentro da casa que dizem ser chamada casa de Deus, pessoas em cima de púlpitos falando de política, chamando um de ladrão, chamando o outro de corrupto, quando a nossa boca foi consagrada por Deus para liberar palavras que edifica a quem ouve. A nossa boca, ela foi criada por Deus para lhe prestarmos a Ele louvores, honras e glórias e nunca falar mal um dos outros, porque o Senhor Jesus Cristo diz na tua palavra para que nós devemos amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, bendizer os que maldizem de nós, amar a quem nos odeia. Em nome de Jesus, alguém me mostra na palavra de Deus, Jesus Cristo mandando eu chamar um de ladrão, chamar o outro de corrupto. Jesus Cristo diz na tua palavra que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, porque não precisa de médico aqueles que estão sãos, mas sim aqueles que estão doentes. Quem acha que o Lula é um corrupto, um ladrão, ore por ele, porque essa é a vontade de Deus, porque Deus não quer ouvir da minha e nem da tua boca uma palavra de acusação, porque você é um filho, você é uma filha de Deus, levantado por Deus para abençoar e nunca amaldiçoar, para bendizer e nunca maldizer, para amar e nunca odiar, para orar e não perseguir. Como pode hoje o povo dizer que são filhos e filhas de Deus, amaldiçoando o teu próximo, maldizendo, acusando e apedrejando? Como, pois, pode? A palavra do Senhor em Lucas 6:29 a seguir diz assim: se alguém lhe bater em um lado do rosto, vire-lhe também o outro lado. Se alguém pegar a sua capa, dê a ele também a sua túnica. Dar a qualquer que pedir-se e não desvie daquele que quer que lhe empreste. Tratem as outras pessoas da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados por elas. Versículo 32 disse: pois se vocês amarem somente aqueles que os amam, que galardão vocês esperam receber? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Lucas 6:33, e se vocês fizerem o bem somente para aqueles que fazem o bem para vocês, que galardão vocês esperam receber? Até mesmo os pecadores fazem isso. Se vocês emprestarem somente para aqueles que vocês acham que vão vos pagar, que galardão vocês esperam receber? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem de volta a mesma quantia. Versículo 35, Lucas 6:35, ao contrário, ame os teus inimigos e façam bem a eles, emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, pois assim a sua recompensa será grande, pois assim a sua recompensa será imensa e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Faça isso porque também Deus é bom para com todos, para justos e injustos. Deus faz com que a chuva caia para justos e injustos. Deus faz com que o sol brilhe para todos. Deus faz com que a terra germine para todos. Jesus não veio ao mundo morrer para salvar os santos, ele veio morrer para salvar os pecadores, e o meu dever, o teu dever é orar por cada vida que nós achamos que está fora da presença de Deus e não apedrejá-la mais ainda, não querer enterrá-la viva. Eu falo com dor no meu coração porque eu amo esta família e eu quero que esta família ame a Deus acima de tudo e de todos e obedeça a palavra de Deus quando Deus diz para mim e para você que não pode de uma mesma fonte jorrar duas qualidades de água. Como pode, pois, um filho e uma filha de Deus com a boca bendizer a Deus e com a mesma boca amaldiçoar o teu próximo, o teu semelhante? O que nós temos melhor do que Lula? O que nós temos melhor do que Donald Trump? O que nós temos melhor do que Antônio Palocci? Quem deu a vida a eles é o mesmo que deu a vida a mim e a você e nos mantém em vida, que é o Deus Todo-Poderoso, que ama todos, porque Deus amou foi o mundo inteiro de tal maneira que Ele mandou o teu filho para morrer por todos, não foi por mim, por você. Foi por todos. Algum homem na vida, algum homem no passado já subiu no poder sem que Deus permitisse?
Mas o que eu vejo é todo mundo dizendo que foi Bolsonaro, foi colocado lá por Deus, que é um grande homem de Deus, que Deus quem pôs ele no poder. Eu acredito que Cristo viveu nesta terra até por volta do ano 29 ou 33, quando muito. E desde então, desde quando eu conheço a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi um homem levantado por Deus ser derrotado por um homem do diabo. Eu nunca vi Deus ser derrotado por Satanás. Eu nunca vi Jesus ser derrotado por Satanás. Eu nunca vi o Espírito Santo ser derrotado por Satanás. Mas agora, em 2022, eu vi Satanás derrubar um homem de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Vigiai, povo de Deus. Orai, povo de Deus. Vamos envergonhar das más obras e voltar de joelhos dobrados para os pés do Senhor Jesus Cristo. Somos vasos do Senhor ou de Satanás para ficar amaldiçoando o próximo? Isso que eu vos falo, eu falei no grupo da família da minha esposa, que nós que somos cristãos devemos agir como cristão, amando e nunca odiando, perdoando e nunca acusando, bendizendo e nunca maldizendo. Homens e mulheres que dizem que foi chamados por Deus, amaldiçoando uma vida que Deus pôs ao mundo. O meu dever é orar por Bolsonaro, esposa e filhos e família. O meu dever é orar por Lula, esposo, filhos e família. O meu dever é orar pela humanidade. O meu dever é orar pelo meu próximo e pedir a Deus misericórdia na vida deles e nunca acusá-los. Por quê? Porque cada um, no dia do juízo, vai prestar conta diante de Deus pelas obras que fizera. Porque a palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor. Tanto a alma do Pai, como também a alma do Filho, e a alma que pecar, esta morrerá. O mesmo Deus disse que nem o pai leva a maldade de um filho, nem tampouco um filho leva a maldade de um pai, mas cada um dará conta daquilo que fez por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Deixa o Lula na mão de Deus. Ele vai pagar por tudo o que fez. Deixa o Bolsonaro nas mãos de Deus. Ele vai pagar por tudo o que fez. Deixa você na vida de Deus, porque você vai pagar por tudo o que fez e que está fazendo. Cada um vai receber o galardão segundo as tuas obras. O nosso dever não é criticar. O nosso dever não é apedrejar. O nosso dever é orar, orar e orar. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que de uma mesma boca não pode sair uma palavra de bênção e de maldição. Não existe meios termos para com Deus. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com Satanás. Se eu digo que estou com Deus e abençoo um, mas ao mesmo tempo amaldiçoo o outro, eu sou falso, eu sou mentiroso, eu sou hipócrita. Minha família amada, minha família que conhece a palavra de Deus, minha família que se entregou a Jesus, continue se entregando a Jesus e faça o que Jesus pediu para vocês. Mateus 5, vamos ler Mateus 5:44, que está escrito assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem de vós, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. O mesmo Jesus diz para mim e para você: não dê mal por mal, antes vença o mal com o bem. Se vocês acham que Lula é mau, ore por ele, para que ele se converta, para que Deus toque no coração dele. Ele é ser humano igual você. Hoje você chama ele de ladrão, amanhã alguém pode estar chamando você de ladrão ou um filho teu, e isso vai doer no íntimo do teu ser, porque Jesus Cristo disse que a abundância do que há no coração, disso mesmo fala a boca. E eu estou vendo no ano de 2022 que o coração da humanidade está podre, imundo, cheio de maldade, de palavras blasfêmias e de palavras imundas acusadoras. Não se esqueça que a mesma palavra de Deus diz: por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. Qual é a palavra que deve sair da boca de um cristão? Disse Jesus: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for para edificar quem ouve e render glórias e louvores a Deus. Eu estou vendo tantos pastores, eu estou vendo tantos irmãos, eu estou vendo tanto cristão liberando palavras que Satanás está sentando no trono de Deus.
Satanás está sendo mais aclamado, Satanás está sendo mais adorado do que Deus nas eleições de 2022, tanto no mundo quanto dentro das igrejas. O dever de um cristão é propagar o evangelho. O dever de um cristão é orar por todas as nações. O dever de um cristão é amar, é perdoar, é respeitar, é bendizer. O dever de um cristão não é criticar aquele a quem Deus permite subir no governo, porque não há homem que sobe no governo sem que Deus permita. Eu queria que alguém desta família, em nome de Jesus, me mostrasse algum homem que subiu no poder sem Deus permitir. E também que alguém me mostrasse que algum dia, para eleger um homem, Deus fez campanha, Deus fez votação, Deus fez eleição. Porque eu me lembro muito bem que para levantar Davi como rei, Deus chamou o profeta Samuel e disse: vai à casa de Jessé, porque dos filhos de Jessé ungirei um novo rei, porque esse eu não quero mais. Esse quem? Saul. Deus não queria mais Saul como rei, falou: vai à casa de Jessé, eu vou ungir um novo rei, um dos filhos de Jessé será rei. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé, viu 6 lindos homens, rapagãos, perfeitos, fortes, falou: um desses será o rei. O Senhor falou: não, aquele a quem eu escolhi não está aqui. Quem foi que Deus escolheu? Davi. Ele precisou da ajuda de homem, ele precisou de votação para levantar Davi como rei, ele precisou de fazer votação para levantar Salomão como rei. Como que os cristãos têm coragem de dizer que Bolsonaro foi colocado por Deus e que o diabo derrotou ele? Até onde eu conheço um homem que unicamente, sozinho, chamado por Deus, derrotou 400 profetas do cão. Esse mesmo homem depois derrubou mais 150 profetas. Todo aqui que é evangélico sabe que eu estou falando de Elias. Elias, homem levantado por Deus ordenado aí até Baal, ele derrotou 400 profetas de Baal. Esse mesmo Elias derrotou 150 profetas de Jezabel. Eu nunca vi um homem de Deus ser derrubado por um homem de Satanás, mas hoje em 2022, todos estão dizendo que o homem do capeta derrubou o homem de Deus. Então Deus está enfraquecendo, então Jesus está também ficando fraco, e o Espírito Santo também está enfraquecendo. Então nós podemos pôr fogo na palavra de Deus e esquecer, porque Jesus não volta mais. Os cristãos não querem que a Bíblia se cumpra, os cristãos não querem que Mateus 24 se cumpra, porque em Mateus 24 Jesus fala que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerra, tremores de terra, fome, peste, terremotos em vários lugares, que falsos cristos levantariam, falsos profetas levantariam, fariam tão grandes sinais e prodígios que enganariam até, se possível, fossem os escolhidos. Mas Jesus disse: é necessário que tudo isso aconteça, senão o Filho do Homem não volta. Os cristãos querem que Jesus volta ou não? Então deixa Deus pôr no governo aquele que ele achar que vai ser o bom para ele usar para cumprir as profecias. O que Deus tinha de usar de Bolsonaro nos 4 anos de governo, ele usou para cumprimento da tua palavra. Se Deus permitiu Lula subir lá, Deus permitiu para usar dele para cumprimento das escrituras, das profecias. Diz a palavra de Deus que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Eu queria entender o que se passa no coração de um ser humano que diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Ah, mas aquilo ali não presta, Senhor, aquilo ali é um vagabundo, aquilo ali é um ladrão. Sangue de Jesus tem poder. Com a boca eu bendigo e adoro a Deus, com a outra amaldiçoo aquele que foi criado por Deus, a minha imagem e a minha semelhança. O meu próximo, o meu semelhante. Minha família, em nome de Jesus, dobre os joelhos e ore. Jejue, consagre. Nós não podemos de maneira nenhuma nos entregarmos às contendas do mundo. Jesus Cristo um dia orou por mim e por você a Deus, pedindo assim: Pai, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, mas eu peço ao Senhor que guarde eles no mundo, porque eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Leia João capítulo 17, em nome de Jesus. Se eu e você nos entregamos a Jesus, nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos. Então não vamos envolver em política do mundo, em doutrina do mundo. Vamos nos preocupar com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, com o amor de Deus.
Como podem, falo também agora com os católicos, como vocês têm coragem de fazer a reza do Pai Nosso, fazendo tanta coisa imunda que estão fazendo nessa política? Quando vocês oram o Pai Nosso, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Capaz que não sabem, porque se soubesse, criariam vergonha na cara e pararia de falar mal dos outros. Porque você fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não precisa ser santificado por mim, porque o nome de Deus já é santo. Então eu estou pedindo para Ele santificar o nome dEle na minha vida, no meu ser, nas minhas obras, gestos e atitude. E vocês ainda têm coragem de continuar rezando, dizendo: venha a nós o vosso reino. Vocês não querem deixar Deus reinar na vida de vocês, porque tudo que sobe lá em cima, tudo que sobe no governo, tudo que acontece nesse mundo está dentro dos planos de Deus. Deus está no controle de tudo. Sabe o que está escrito em Mateus capítulo de número 6, versículo 12, na reza do Pai Nosso? Você está falando assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está pedindo para Deus te perdoar da mesma maneira que você perdoa as pessoas que te ofendem. Quantas pessoas estão ofendendo este homem? Quantas pessoas estão ofendendo essa vida que subiu ao poder com a permissão de Deus? Eu não estou falando que Deus pôs ele lá, eu não estou falando que Deus levantou ele e pôs ele lá, porque Deus não põe mais homem no governo. O único homem, o último homem que Deus pegou e colocou no governo se chamou Salomão. Desde então, governos são constituídos pelos homens, mas só são constituídos porque Deus permite. E os irmãos católicos têm coragem de fazer a reza do Pai Nosso e ainda diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Está pedindo para Deus perdoar ele, assim como ele perdoa. Sangue de Jesus tem poder. Sabe o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14? Disse Jesus: se porém perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você entendeu bem Mateus 6,14? Jesus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Só ganha o perdão aquele que primeiro perdoa. Sabe o que está escrito em Mateus 6,15? Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. O Lula ofendeu vocês em alguma coisa? Perdoa ele se vocês quiserem o perdão. Outro candidato, outro governador ou qualquer outra pessoa ofendeu vocês? Perdoa, senão Deus também não vai vos perdoar. Deus não chamou filhos e filhas para acusar, para defender. Deus não chamou filhos e filhas para amaldiçoar, mas para abençoar. Deus não chamou filhos e filhas para falar palavras pesadas, mas palavras de amor, que edificam. Deus não chamou filhos e filhas para da mesma boca sair honras e glórias a Deus, maldição ao próximo. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido para minha família. Vamos dobrar os joelhos, vamos orar por quem está no governo. Quer seja quem for, o nosso dever é orar por quem está no governo. O nosso dever não é fazer arruaça na rua. Tem vidas que já estão aí morrendo por falta de leitos, por causa de um bando de hipócritas fechando ruas, avenidas e rodovias, e dizem que está adorando a Deus. Está idolatrando um homem. Está idolatrando um homem que perdeu porque Deus permitiu que perdesse, porque sem a permissão de Deus nada acontece. Estão dizendo que estão fazendo justiça. Estão fazendo justiça humana e esquecendo do teu Senhor. Se foi Deus que permitiu as coisas acontecerem assim, quem és tu, ó homem, para ir contra o teu Deus? Pode, porventura, você derrotar Deus em alguma coisa? Todos deveriam parar, olhar para cima e lembrar que existe um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, que governa sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Criador de todos e de todos, e Ele diz na tua palavra que é Ele que constitui as autoridades, os governos, os reis. É Ele que constitui, é Ele que permite subir. O que o povo de Deus quer contender contra Deus? Deus agora começou a ficar incompetente? Quem manda no universo é Deus ou é o homem? Quem manda?
Em nome de Jesus, família, pare e pense e vamos orar. Se eu ofendi alguém, eu peço perdão em nome de Jesus. Se eu maltratei alguém, eu peço perdão em nome de Jesus. Mas eu quero que a família entenda que Deus está no controle de tudo, que nada acontece sem que Deus permite, porque Deus ele está sob o controle de toda a humanidade, de todo o universo. Então vamos fazer o que Jesus disse: amar e não odiar, bendizer e não maldizer, orar e não perseguir. Essa é a vida de um cristão, ser uma fonte que jorra água pura, água limpa. Essa é a vida de um cristão, ter uma boca que sempre abençoa e nunca amaldiçoa. Com essa boca nós devemos bendizer, honrar e glorificar a Deus, e com essa boca devemos liberar a palavra de amor e perdão ao nosso próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.